os 5 solas da Reforma, os 5 solas da Reforma Protestante. Por que nós estaremos estudando essa série? Por uma razão muito simples. No próximo domingo, com a graça de Deus, dia 31 de outubro, nós estaremos completando mais um ano, mais um aniversário da Reforma Protestante. E lá se vão 504 anos. 504 anos. Talvez hoje não muito, mas aqueles que são crentes mais antigos, pelo menos de 30, 40 anos para trás, estão familiarizados, com essa expressão, com esse termo, Reforma Protestante, até porque este era um dos nomes com os quais nós éramos designados por parte das pessoas não salvas. Fulano de tal é um protestante, fulano de tal é um protestante. Infelizmente, ao longo do tempo, foi se assumindo mais a nomenclatura evangélica e, de certa forma, a gente perdeu um pouco da nossa identidade e esquecemos um pouco em relação à nossa história. Contudo, sempre é necessário, contudo, sempre é positivo nós estarmos voltando aos antigos caminhos, a estar recordando aqueles fatos, aqueles acontecimentos fundamentais, principalmente para a história do povo de Deus, para a história da Igreja de Cristo aqui na Terra. E quando nós consideramos esses fatos importantes que marcam, que caracterizam a Igreja de Cristo, a história da Igreja de Cristo, com certeza a Reforma Protestante é um deles ou um dos principais. Quando Martinho Lutero, um monge agostiniano, ele apregoa justamente no dia 31 de outubro de 1517 as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E quando Lutero ele se dispôs a fazer isso, ele na verdade não estava tentando fazer uma outra igreja, criar uma outra denominação. Não, infelizmente esta acusação a gente acaba recebendo, sobretudo dos romanistas, sobretudo dos católicos romanos. Contudo, quando nós estudamos um pouco a história, quando nós estudamos um pouco do movimento da Reforma Protestante, a intenção inicial, a intenção do coração de Lutero era chamar a igreja cristã até então a uma reflexão em relação às suas práticas, em relação às suas posturas, em relação às suas ações e, sobretudo, confrontá-las à luz da palavra, à luz das Escrituras Sagradas. Infelizmente, esse intento dele acabou não tendo objetivo no sentido daquilo que ele se dispunha, mas desencadeou aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante, movimento do qual nós pertencemos, razão pela qual hoje nós estamos aqui e somos crentes e crentes em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos da Reforma Protestante, na verdade nós temos um tema um tanto quanto amplo, porque você pode trabalhar dentro desse tema da Reforma Protestante a questão religiosa, você pode trabalhar a questão política, a questão cultural, a questão geográfica. Então, a reforma foi muito mais do que um movimento religioso, até mesmo afetou a nossa visão em relação à economia. Contudo, nós não vamos entrar em todos esses detalhes. Eu quero que a gente foque mais na questão bíblica, na questão doutrinária que está envolvida ou que a Reforma Protestante ela envolve. Então, quando nós falamos da Reforma Protestante, a gente associa logo as verdades centrais que estiveram presentes nesse movimento. Verdades essas que a gente vai trabalhar começando hoje. Inclusive, a gente acabou de cantar, nesse último cântico, as 5 verdades que centralizavam, que caracterizavam o movimento da Reforma Protestante no que diz respeito à doutrina, no que diz respeito ao ensino da palavra do Senhor. E aí é onde vem o que nós chamamos de 5 solas, os 5 somente ou os 5 só, vamos assim dizer, da Reforma. O resumo doutrinário, o resumo bíblico que marcou e que marca o movimento do qual eu, você, todos nós fazemos parte. E quais foram essas verdades centrais? Quais são esses 5 solas? Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Solus Christo, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E Soli Deo Glória, somente a Deus toda glória. Então, quando nós pensamos em Reforma Protestante, a gente não pode deixar de considerar
esses 5 pontos, essas 5 verdades, essas 5 balizas, vamos assim dizer, que marcam o movimento, repito, do qual nós fazemos parte. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, depois desse breve resumo histórico, nós iremos nos ater ao primeiro dos solas, sola escritura, somente a escritura. E o que é que esse sola defende? O que é que esse aspecto defende? Defende a autoridade das escrituras, defende a autoridade da palavra de Deus, acima de tudo, acima de todos. Então, quando nós escutamos essa expressão, sola escritura, é essa a verdade que deve vir à nossa mente, é essa a verdade que deve estar presente nos nossos corações. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única autoridade, não só para questões de fé, de crença, mas também para questões de prática, conduta, ação. E aí você pode perguntar, mas eu já sei disso. E aí você pode perguntar, mas eu já aceito isso. Bem, quando a gente volta um pouco para o passado, principalmente há 500 anos aproximadamente, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que essa não era a realidade, que esse não era o fato. Porque até então vigorava a autoridade da igreja. E aqui eu digo a Igreja Católica Apostólica Romana. E muito embora a Igreja Romana ela até aceitasse a autoridade da palavra, ou seja, a autoridade das Escrituras, em muitos momentos ela nivelava a autoridade da palavra às tradições. Que tradições? As tradições que foram compondo a história da igreja ao longo da sua existência. E em alguns momentos as tradições elas tinham muito mais valor, as tradições elas tinham muito mais importância do que até mesmo as escrituras sagradas, a palavra do Senhor. Então foi sobre isso que os reformadores eles contestaram também. Não, a Bíblia é a nossa única autoridade, é ela que deve definir a nossa crença. É ela que deve definir a nossa ação, é ela que é a nossa bússola para a direção da nossa vida enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Então, uma vez que nós somos protestantes, uma vez que nós somos fruto do movimento da Reforma Protestante, essa é a verdade, primeira verdade central que nós devemos crer, aceitar e defender. Somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada. E dentro desse aspecto, ou seja, dentro desse sola, conforme nós vamos estudar hoje de noite, nós queríamos trabalhar pelo menos 3 pontos, nós queríamos trabalhar pelo menos 3 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a base bíblica sobre a qual repousa a verdade de que a Bíblia é a nossa autoridade. Vai ser o primeiro momento do nosso estudo. Em segundo lugar, a gente vai considerar o testemunho do Espírito Santo para nos dar essa crença, para nos dar essa convicção, ou seja, que a Bíblia é a nossa autoridade final. E a gente vai ver, no terceiro momento, em terceiro lugar, a necessidade de nós termos a Bíblia como autoridade final para as nossas vidas. Então, a gente vai procurar seguir esse roteiro, a gente vai procurar seguir essa sequência, nos voltando para a palavra e aprendendo o que ela nos ensina acerca da sua própria autoridade. E depois que nós expormos o nosso conteúdo, a gente vai abrir aí algum tempo para os irmãos comentarem, perguntarem e assim a gente poder interagir mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a base da autoridade das Escrituras. A base da autoridade da palavra do Senhor. Por que será, meus irmãos? Por que será, minhas irmãs, que nós defendemos que a Bíblia, ela é sim a nossa autoridade final? Repito, em relação às nossas crenças, repito, em relação às nossas ações. Por que será que nós devemos ter essa confiança? Por que será que nós devemos ter essa convicção? Porque Deus, meus irmãos, minhas irmãs, confere autoridade à sua palavra. Deus, o próprio Deus, Ele dá, Deus, o próprio Deus, Ele confere às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia, essa autoridade que vem do próprio Deus, que vem do próprio Senhor. De sorte que quando a gente rejeita a autoridade da Bíblia, de sorte
que quando a gente rejeita a autoridade das Escrituras, na verdade, no fundo, nós estamos rejeitando ao próprio Deus, nós estamos rejeitando ao próprio Senhor. Na verdade, essa foi a luta dos reformadores. Trazer esse princípio, trazer essa verdade para o coração da igreja até então. Conforme nós falamos, o que vigorava era a tradição da igreja, o que vigorava era a tradição dos clérigos, e aí faltava esse ponto, faltava essa verdade, ou seja, de se reconhecer a Bíblia como autoridade final. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas quais seriam as razões? Quais seriam os motivos? Por quais razões, por quais motivos eu posso crer e devo crer que a Bíblia é a autoridade final para a minha vida? Nós temos muitos, meus irmãos, nós temos muitas, minhas irmãs. Eu vou tentar aqui sintetizar em algumas razões, em alguns motivos pelos quais a gente deve crer na autoridade da palavra de Deus, na autoridade das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de fórmulas proféticas. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de fórmulas proféticas. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês já notaram, mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, sobretudo quando nós olhamos os profetas, sejam eles os profetas maiores, sejam eles os profetas menores, via de regra, quando nós observamos os escritos proféticos, a gente encontra as seguintes expressões: assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ou a palavra do Senhor veio para mim. Já perceberam isso? As inúmeras vezes que isso ocorre, já se fez a conta, e aproximadamente 3.808 vezes essas expressões, elas aparecem no Antigo Testamento. 3.808 vezes essa expressão, ela aparece no Antigo Testamento. E o que é que elas nos ensinam? O que é que elas nos mostram? Que os profetas, quando estavam falando, inspirados por Deus, que os profetas, quando foram levantados pelo Senhor, eles não estavam dizendo as suas próprias ideias, eles não estavam transmitindo as suas próprias convicções, eles não estavam transmitindo os seus próprios sentimentos, não jamais, mas eles estavam falando da parte de Deus, eles estavam falando da parte do Senhor. Então, quando nós olhamos para os livros proféticos e vemos essas palavras, na verdade, nós estamos escutando a própria palavra de Deus, nós estamos escutando a própria palavra do Senhor, que é a nossa autoridade final. Até porque não existe uma autoridade que se iguale à autoridade de Deus, nem tampouco existe alguma autoridade que se eleve à autoridade de Deus. Não, ela é a final. Então, quando você olha para aquilo que nós chamamos de fórmulas proféticas, você chega a essa conclusão. Ou seja, a Bíblia, ela tem a autoridade que Deus lhe concede e por isso ela é a autoridade final para as nossas vidas. Mas não só isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, o reconhecimento que Cristo, o nosso Senhor, que Cristo, o nosso Salvador, faz da autoridade da palavra de Deus, da autoridade da palavra do Senhor. Por quê? Porque, via de regra, quando Cristo estava ensinando, via de regra, quando ele estava anunciando a sua verdade, em alguns momentos ele fez uso do Antigo Testamento. E quando ele fazia uso do Antigo Testamento, ele dizia: como está escrito, como está escrito, como está escrito. Então, isso nos leva a entender que Cristo não baseava, em alguns momentos da sua vida, o seu ensino nele mesmo ou em pensamentos dos homens, mas sim naquilo que havia sido determinado, aquilo que estava prescrito no Antigo Testamento. Veja um exemplo desse fato, veja um exemplo dessa realidade. Abram aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Só para a gente perceber o exemplo desse fato, o exemplo dessa realidade. Mateus capítulo 4. O que é que nós encontramos? Logo no início do capítulo 4, a tentação de Jesus, quando ele vai para o deserto, e lá ele passa a ser tentado pelo diabo, e pelo menos nas 3 investidas que o diabo faz em relação ao Senhor Jesus Cristo, Cristo ele sempre responde, Cristo ele sempre contesta aquelas investidas usando o quê? O Antigo Testamento.
usando a palavra de Deus para rebater aquelas seduções, para rebater as tentações do diabo em relação à sua vida. Então, veja, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, como Cristo reconhecia a autoridade do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha à sua disposição até então. O Novo Testamento, ele só iria ser escrito aproximadamente 15 anos depois do final do ministério terreno de Jesus Cristo. A Bíblia que Cristo dispunha para pregar, a Bíblia que Cristo dispunha era o Antigo Testamento, e ele tinha esse reconhecimento da Bíblia ser a palavra final. Veja, Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e também o versículo número 10. Mateus 4, versículos 4, 7 e também o versículo de número 10. Cristo diz, versículo 4: Jesus, porém, respondeu, e está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele fez isso baseado em quê? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, quando ele foi incitado em transformar as pedras em pão e aí saciar a sua fome, ele responde com quê? Com a palavra. Não só de pão viverá do homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mas não só isso, versículo 7, no restante do diálogo que ele tem aqui com o diabo, ele diz: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui ele estava rebatendo um uso indevido que o diabo havia feito, lá do Salmo 91, que incitava Cristo a saltar do pináculo do templo. E ele pega, mais uma vez, o livro de Deuteronômio, no caso, capítulo 6, versículo 16, e dá a sua resposta. Que resposta? Nós não podemos tentar o Senhor, nós não podemos tentar o nosso Deus. Mais uma vez, ele faz uso do Antigo Testamento. Mas não só isso, um pouco mais adiante, versículo 10, a palavra de Deus aqui diz: então Jesus lhe ordenou, no caso ao diabo, retira-te, Satanás. Veja, mais uma vez, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, a Deus, darás culto. Aqui ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, quando lhe foi oferecido todos os reis da terra para que ele se prostrasse perante o diabo. Então veja, meus irmãos, Cristo diante das tentações, veja Cristo diante das investidas do diabo. O que é que ele faz? Ele usa a palavra, ele reconhece a verdade da palavra, ele reconhece a autoridade da palavra, e com esta palavra ele rebate todas as incitações que o inimigo estava fazendo em relação a ele. Então, o que é que nós aprendemos a partir daqui? Que Cristo, ele reconhecia também a autoridade das Escrituras. Então, podemos crer que a palavra de Deus, ela é autoritativa, porque quando os profetas falavam no Antigo Testamento, falavam em nome de Deus, com a autoridade de Deus. Em segundo lugar, Cristo, no seu ministério, ele rebateu as investidas do diabo, usando também a autoridade da palavra, no caso do Antigo Testamento. Mas não só isso, quando a gente segue um pouco mais adiante, a gente percebe, pelo ensino dos apóstolos, o reconhecimento que os apóstolos eles tinham da autoridade das Escrituras nos seus próprios escritos, E aqui eu queria chamar a atenção, pelo menos, de dois apóstolos. Primeiro deles, o apóstolo Paulo. Segundo deles, o apóstolo Pedro. Ambos, meus irmãos, minhas irmãs, reconheciam que aquilo que eles falavam, quando falavam inspiradamente, falavam da parte de Deus, falavam da parte do Senhor, e falavam com essa autoridade, a fim de que as igrejas pudessem reconhecer, obedecer e seguir aquilo que eles estavam instruindo, porque na verdade não eram eles que estavam instruindo, mas era Deus através dele. Daí onde reside também a autoridade das Escrituras Sagradas. Vamos ver alguns desses exemplos, vamos ver alguns desses fatos. Primeiro deles, vamos retornar ao texto de Gálatas, capítulo 1, que foi o texto que a gente leu agora na parte introdutória do nosso estudo. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Veja o que Paulo aqui diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui é uma censura de Paulo
contra os cristãos da região da Galácia. Infelizmente, se introduziu naquela igreja falsos ensinos que estavam querendo acrescentar, na verdade, apresentar um outro evangelho que obrigava os cristãos a se sujeitarem às tradições do Antigo Testamento, que foram abolidas, que foram suplantadas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, aqueles irmãos haviam recebido o evangelho autêntico, verdadeiro, a palavra do Senhor, contudo, estavam sendo tentados a dar ouvidos a outro evangelho. Os falsos ensinamentos, eles sempre existirão. Sempre existirão. Estava até conversando com o Jonatas agora, antes de começar a nossa pregação. Infelizmente, os falsos ensinos, eles sempre existirão. E na verdade, cada dia que se aproxima o retorno de Cristo, eles vão se intensificar, eles vão se multiplicar. Daí a necessidade que nós devemos ter de estarmos seguros na palavra, nas escrituras, bradando só as escrituras, somente as escrituras, diante desses falsos ensinos que infelizmente acabam sendo proferidos. Então, era o que acontecia aqui aos cristãos da região da Galácia. Mas não só isso, versículo 7, quando Paulo ele fala: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, aqueles falsos ensinos que estavam sendo incluídos ou estavam sendo tentados incluir ali nas igrejas da Galácia, eles queriam o quê? Se contrapor ao evangelho de Cristo, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Aí, olha só o que Paulo fala no versículo 8: mas, ainda que nós, veja, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado eternamente. Aqui é uma coisa interessante, né? Olha a autoridade que Paulo tinha em relação ao seu evangelho. Tanto é que ele dizia que se houvesse a possibilidade de vir um anjo e pregar outro evangelho que Paulo não havia pregado, aquele evangelho era anátema, amaldiçoado eternamente. Então Paulo reconhecia, o evangelho dele era verdadeiro, ele havia recebido de Cristo, era autoritativo, ele falava com a autoridade que vinha de Deus, e ele não aceitava que fosse inserido um outro evangelho que não o dele. Então, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade das Escrituras Sagradas. E aí, ele complementa a sua exortação no versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, veja, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, mesmo que venha, meus irmãos, mesmo que venha, minhas irmãs, Marone, o anjo dos mormons, né, querendo apresentar um outro evangelho, seja anátema. Mesmo que venha as novas revelações de Ellen White, caracterizando a igreja adventista, seja anátema. E aí vai, o evangelho da prosperidade de Benny Hinn, e por aí vai. Então, isso é que na prática nós chamamos de autoridade das Escrituras e o efeito que ela gera nas nossas vidas. Então veja, Paulo, ele falava com essa autoridade, ele falava com essa firmeza. Mas não só, aqui na carta aos Gálatas. Vamos um pouco mais adiante. Abram aí, por favor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui o texto é mais forte ainda, dessa convicção pessoal que Paulo tinha na autoridade dos seus escritos, como vinda de Deus, como vinda do Senhor. É por isso que quando a gente olha uma carta, uma epístola, aqui no caso de Paulo, mas as demais epístolas que a gente encontra no Novo Testamento, não veja como palavra de homem, não veja a palavra de ser humano aqui, veja a palavra de Deus. É por isso que os reformadores, eles tinham uma expressão bem interessante para designar a palavra. Eles diziam que a palavra era a vox Dei, ou seja, a voz de Deus, a própria voz de Deus. Então, quando a gente prega a palavra, anuncia a palavra, na sua inteireza, na sua simplicidade, a gente está fazendo o quê? Falando o próprio Deus, ou ensinando a palavra do próprio Deus. Então, veja o que ele fala aqui, ó. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus
é que, veja, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, no caso de Paulo e Silas, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então os tessalonicenses, eles haviam recebido a palavra, no caso de Paulo, Silas, que foram as pessoas que foram levar o evangelho até aquela cidade, mas na verdade eles não escutaram a palavra de Paulo como se fosse a palavra de um homem, mas eles escutaram a palavra de Paulo como se fosse a palavra de Deus, autoritativa, verdadeira, reconhecidamente necessária para a nossa obediência. Então, é isso que nós entendemos por autoridade da Escritura. Se vier um anjo falando outra palavra que não seja essa de Deus, ou que contraria essa palavra, amaldiçoado eternamente. Quando Deus nos fala pela sua palavra, reconheçamos que é a sua voz falando ao nosso coração. Então veja que Paulo, através desses dois exemplos, apenas esses dois, a gente vê justamente isso, o reconhecimento que ele tinha daquilo que ele falava como vindo de Deus, como vindo do Senhor. Mas era apenas Paulo que tinha essa convicção? Era apenas o apóstolo Paulo que tinha essa certeza no seu coração? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. O apóstolo Pedro também tinha. Abram aí, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Veja o que diz aqui a palavra. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro aqui ele já vai defendendo aquilo que ele fala. Não foram fábulas que Pedro ensinou, não, muito pelo contrário, mas aquilo que ele havia escutado do Senhor. E ele diz: pois ele recebeu da parte de Deus, no caso Cristo, Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, que foi o momento em que Cristo ele foi batizado. Versículo 18: ora, esta voz vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Veja, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha aqui, meus irmãos, onde reside a autoridade da palavra. Homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que aquilo que eles falam, escreveram, nós temos como verdade. Verdade absoluta, de regra, de fé, de prática para as nossas vidas. Porque não foram invenções humanas, não, mas o próprio Deus falando e falando através deles. Então, você observa não só a experiência de Paulo, mas também você observa também o ensino do apóstolo Pedro apontando para esse mesmo fato, apontando para essa mesma realidade. Então, fica a pergunta: devo crer na autoridade das Escrituras Sagradas? Sim. Por quê? Pela autoridade que nós encontramos nas fórmulas proféticas do Antigo Testamento. Por quê? Por causa do uso que Cristo fez do Antigo Testamento para rebater as investidas do diabo contra a sua vida. Por quê? Por causa do ensino dos apóstolos, que eram conscientes de que falavam da parte de Deus, de que falavam da parte do Senhor. Ou seja, tanto o apóstolo Paulo como também o apóstolo Pedro, eles tinham essa mesma confiança, eles tinham essa mesma convicção. Então, por isso, nós precisamos sim crer,
Por isso, nós precisamos sim defender a autoridade que nós temos de Deus, que nós a encontramos na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. E aí, nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas o que é que isso serve para mim? Qual é a lição que eu posso extrair desse ponto? Qual é a lição que eu posso extrair dessa verdade? Várias. Mas eu queria que nós pensássemos pelo menos em uma. E qual é? Meus irmãos, minhas irmãs, diante disso nós vimos até aqui, o que é que fica de implicação? O que é que fica de aplicação para nós? A necessidade que eu, você, todos nós temos de sermos criteriosos em todos os ensinos que nós recebemos, conferindo com as Escrituras se as coisas de fato elas são assim. Nós precisamos ser criteriosos com todo e qualquer ensino que nós recebemos, fazendo uso de quê? Da Bíblia, para que assim, conferindo nela, a gente possa acatar ou não os ensinamentos que nós ouvimos, os ensinamentos que nós recebemos, quer seja na nossa igreja, quer seja fora dela. Isto é que nos cabe, dentro da autoridade que nós temos na palavra de Deus, dentro da autoridade que nós temos na Bíblia Sagrada. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, hoje acontece algo que acontecia bem comumente nos tempos da Reforma Protestante. E o que era? Muitas vezes as pessoas iam para a igreja, no caso a igreja romana, elas iam ouvir as homilias, as pregações, mas não tinham Bíblia para conferir. E aí iam apenas escutar e não tinham como fazer a avaliação se aquilo ali era verdadeiro ou falso. Muitas vezes se entusiasmavam com aquilo que falavam, com aquilo que ouviam, a oratória, o poder da persuasão, mas não conferiam com as Escrituras. Infelizmente, às vezes hoje, a gente acaba enxergando essa mesma realidade. Muitas pessoas indo à igreja, muitas pessoas escutando sermões, entre aspas, muitos deles sem muita base bíblica, muitas vezes pegando a Bíblia apenas para pretexto e não para contexto, e aí falando os seus pensamentos e as suas ideias, e muitas vezes a gente não tem o senso crítico de analisar se é assim mesmo que está escrito na palavra do Senhor. Nós não podemos ser assim. Uma vez que nós temos a palavra, e ela é a nossa autoridade final, a gente tem esse recurso, confrontar aquilo que a gente ouve, confrontar os ensinamentos que a gente recebe de acordo com o ensino da palavra de Deus, de acordo com o ensino da palavra do Senhor. E quando eu falo nisso, eu me lembro muito do exemplo dos nobres bereanos, que tinham esse senso crítico e tinham essa capacidade de avaliar, conferindo com as Escrituras. Abram aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E por causa disso eles se converteram. Que às vezes as pessoas falam dos crentes bereanos, né? Eles eram nobres, depois é que eles se tornaram crentes. Atos 17, versículos 10 a 12. Atos 17, versículos 10 a 12. Paulo estava em Tessalônica, foi expulso de Tessalônica e se dirigiu para Bereia. E como era de seu costume, ele foi para uma sinagoga, né? E lá estava pregando a palavra. Veja o que diz aí, versículo 10, 11 e 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E aqui, meus irmãos, quem era o professor era Paulo. Mas os bereanos, vou avaliar Escritura com Escritura. Será que ele está falando aquilo que é certo? Será que ele está falando aquilo que é aquilo que é verdadeiro? Então eles eram nobres por causa disso. Senso crítico. A gente precisa ter senso crítico, analisar com a palavra. Aquilo que se diz é verdade, está dentro do contexto, é esse o significado do texto. Então, a gente tem que fazer essas perguntas e exigir cada vez mais ensinos nesse sentido. Para quê? Para que a voz de Deus ela venha a ser escutada por nós. Porque quanto mais fiéis às Escrituras Sagradas, quanto mais fiéis ao texto sagrado, mais nós temos a voz de Deus falando aos nossos ouvidos.
o contrário também é verdade. Então, a necessidade de nós sermos criteriosos. E só para mostrar aqui, o efeito disso na vida daqueles irmãos, versículo 12. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, o critério em ouvir a palavra promoveu a salvação nos seus corações. E se nós já somos salvos, mais criteriosos nós devemos ser. Para quê? Para que nós cresçamos e cresçamos espiritualmente. Então, sejamos criteriosos com os ensinos que recebemos, conferindo com as próprias Escrituras. Então, em primeiro lugar, o que é que eu queria mostrar para vocês? A base. De quê? Da autoridade da palavra. Só a Escritura. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar com vocês o testemunho que o Espírito Santo dá ao nosso coração sobre a autoridade da palavra, sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. Por que nós falamos isso? Por uma razão muito simples. Eu acabei de mostrar aqui, pelo menos, 3 motivos que comprovam a autoridade da palavra. Contudo, por mais que eu tenha persuasão, por mais que eu seja claro em colocar esses ensinos, se o Espírito Santo, meus irmãos, se o Espírito Santo, minhas irmãs, não abrir o nosso coração, não abrir a nossa mente, para que nós reconheçamos a autoridade da palavra, todo nosso trabalho será vão. Todo nosso trabalho será vão. Então, para que nós creiamos, para que nós firmemos a nossa convicção na autoridade das Escrituras, a gente precisa que o Espírito Santo opere no nosso coração, que Ele opere na nossa vida e que Ele nos dê, Ele nos forneça essa convicção no nosso coração. Veja que até nisso Deus também trabalha na nossa vida, até nisso, até mesmo para nós reconhecermos a autoridade da sua palavra, até mesmo para nós reconhecermos a autoridade das Escrituras Sagradas. E onde é que nós encontramos isso? Na Bíblia, não pode ser diferente, né? Então vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3, até porque a gente falar de autoridade nas Escrituras, sem falar nas Escrituras, aí é contraditório, né? Vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 4, melhor dizendo, versículos 3 e 4, e depois o versículo 6. Olha só o que diz aqui a palavra, meus irmãos. 2 aos Coríntios 4, versículos 3, 4 e 6. Olhem só, vou começar com o versículo 3. 2 aos Coríntios 4, 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está explicando a razão pela qual o incrédulo permanece incrédulo e não reconhece a palavra como verdade, não reconhece as Escrituras como palavra de Deus, porque o Deus desse século cegou o seu entendimento. O diabo faz isso, desvia a atenção das pessoas para que elas não venham reconhecer. Somando-se a isso, o próprio estado natural das pessoas mortas em delitos e pecados acentua mais essa triste situação. Então, o homem, deixado da sua própria sorte, o homem, a depender da sua própria capacidade, jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, eles terão capacidade de reconhecer a autoridade da palavra. Aí você pode perguntar, mas se Deus operar? Aí o negócio muda completamente. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar agora no versículo 6. Olhem só o que ele nos diz aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Veja, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando Deus resplandece a luz do evangelho e faz com que nós enxerguemos a Cristo, aí nós nos rendemos à autoridade da palavra do Senhor. E quando é que isso acontece? No próprio processo de regeneração, no próprio processo de transformação espiritual. Por isso que a gente prega. A gente não faz o apelo, mas em toda pregação a gente dá o apelo. A gente não precisa de uma cerimoniazinha depois do culto para que a pessoa possa vir aqui à frente caso ela tenha se arrependido de seus pecados. Não, a gente tem que fazer isso na pregação, no anúncio do evangelho, chamando os pecadores
a se voltarem para Deus, a se voltarem para o Senhor. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa crença, se Deus abrir o entendimento daquela pessoa, ela há de vir a Cristo, ela há de reconhecer Ele como Salvador, ela há de entender a verdade da palavra, ela há de se dobrar ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Isso é que é fé, isso é que é fé, e é nessa fé que a gente prega com ousadia, com sinceridade, com fidelidade as Escrituras Sagradas, porque nós confiamos na sua autoridade. Então, em segundo lugar, de maneira mais curta, o testemunho do Espírito Santo sobre a autoridade das Escrituras. Mas isso já nos leva a um terceiro ponto. E qual é o terceiro ponto? A necessidade da autoridade das Escrituras. A necessidade da autoridade das Escrituras. A Reforma Protestante, meus irmãos, minhas irmãs, ela surgiu em grande parte da defesa que os reformadores fizeram, sobretudo Martinho Lutero, logo no início, da autoridade da palavra, da autoridade das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nos tempos da Reforma, ou pelo menos um período um pouco antes da Reforma, existiam algumas fontes que reivindicavam para si a autoridade em detrimento à autoridade da palavra, a autoridade das Escrituras Sagradas. É aquilo que Paulo Anglada chama de usurpadores, roubadores da autoridade das Escrituras. E dentro daquele contexto da Reforma, dentro daquele contexto da Reforma Protestante, quais eram esses usurpadores? Quais eram essas fontes que queriam roubar a autoridade da palavra? Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, havia o tradicionalismo da Igreja Romana. Havia o tradicionalismo da Igreja Romana. E eu uso aqui a palavra tradicionalismo de maneira proposital. Não estou falando tradições, tradicionalismo. E já vou mostrar a diferença. Havia o tradicionalismo da Igreja Romana. Conforme nós falamos, a Igreja Romana defendia que a Bíblia ela só poderia ser interpretada à luz das tradições da própria igreja, aquilo que eles chamavam de tradição oral apostólica. O que é isso? Os apóstolos haviam ensinado muitas coisas, contudo essas coisas elas não tinham sido escritas na palavra, foi feito de maneira verbal, foi feito de maneira oral. E aí um apóstolo passou para os seus discípulos para os seus outros discípulos, isso tudo dentro da igreja, e aí a igreja foi armando todo o seu sistema de tradições e baseando a sua autoridade nessas tradições, mesmo que a palavra de Deus falasse o contrário. Então se contestou justamente isso, se contestou justamente esse fato. Não. E por causa dessa visão que a igreja romana tinha, somente os clérigos, sobretudo o Papa, eles tinham poder de ensinar a palavra, eles tinham capacidade de interpretar a palavra, ninguém mais. Tanto é que a Bíblia em si, elas nem eram traduzidas para as línguas das pessoas, era escrita no latim, pegando ali a versão da Vulgata que eles usavam, e pronto. Então o conhecimento ficava restritos a eles mesmos, e sempre sujeitando à tradição da igreja. O que é que diz a tradição? Diz isso, então vamos fazer. Mas a Bíblia diz dessa forma: não, o que vale é a tradição. Então, Martinho Lutero, ele contestou firmemente esse pensamento. E houve um determinado momento da sua vida, depois de 4 anos que ele começou a Reforma Protestante, que ele foi desafiado a se retratar dos escritos que ele havia feito, contestando essa autoridade das tradições, no caso das tradições da Igreja Romana. E aí, naquilo que nós chamamos de Concílio de Worms, em 1521, ele diz o seguinte, e aqui eu vou falar um trecho um tanto longo de Lutero, mas mostrando o pensamento que ele tinha e como seu coração era sujeito, não à tradição da Igreja Romana, mas sim à autoridade da palavra. Ele disse: a não ser que seja convencido de erro pelo testemunho da Escritura, visto que não dou valor à autoridade não provada do Papa e dos concílios, por ser claro que eles muitas vezes erram e frequentemente se contradizem, por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas Escrituras, às quais apelei, e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus,
não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra nossa consciência não é coisa segura nem permitida a nós. Esta é a minha posição, não posso agir diferente, Deus me ajude, amém. Então essa foi a declaração que ele fez, confiando na autoridade das Escrituras e negando toda e qualquer tradição da igreja romana. E é interessante que dentro desse concílio de homens, foi um concílio onde havia não só reis, mas também clérigos, e saindo dali, ele teve, entre aspas, que ser sequestrado, porque senão ele seria assassinado. E foi nesse período em que ele foi, entre aspas, sequestrado, ele foi levado por um rei sob sua proteção, que ele fez o seu grande trabalho de traduzir a Bíblia para o alemão. E foi uma grande contribuição que ele deu à Igreja de Deus. Então, ele contestou justamente isso, o tradicionalismo da Igreja romana. Por isso nós precisamos de quê? De nos voltarmos para a autoridade da palavra, não as tradições da igreja, e sim a autoridade da palavra. Contudo, não foi apenas essa fonte que os reformadores eles enfrentaram e tentavam roubar a autoridade da palavra. Havia também aquilo que nós chamamos de emocionalismo dos místicos. Emocionalismo dos místicos. No período da Reforma, havia pessoas místicas dadas ao misticismo, e aí eles davam um valor muito exagerado às experiências sobrenaturais, em detrimento da palavra de Deus. Seria os renovados do tempo da Reforma. Eles eram chamados de os entusiastas. Então, eles davam muito valor àquilo que eles chamavam de luz interior, aquilo que sentia os seus corações, e não aquilo que ensinava, ou não aquilo que autorizava a palavra do Senhor. Então foi dentro desse contexto, de um lado os místicos, de outro lado os tradicionalistas, que fizeram com que os reformadores eles procurassem defender cada vez mais a autoridade da palavra, a autoridade das Escrituras. E hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, não é diferente. É o que a gente tem ainda. Por isso que eu sempre gosto de dizer que o tempo não muda, a história não muda. Salomão já havia falado isso, não existe nada de novo abaixo do céu. Então, as mesmas dificuldades que os reformadores eles tinham, seja no tradicionalismo da igreja romana, seja no misticismo dos espiritualistas, são as dificuldades que a gente tem hoje, por parte dos renovados, por parte até mesmo da própria igreja romana, que continua com as suas tradições. Então, a exemplo do que aconteceu no passado, hoje nós temos a mesma necessidade. Que necessidade? De defender a autoridade da palavra. E aí você pode me perguntar, então a gente deve desprezar as tradições? A gente deve desprezar as experiências que muitas vezes a gente tem na nossa vida? Não. Desde que fique claro isso, as nossas tradições, as nossas experiências, elas estejam sujeitas à palavra do Senhor. Por isso eu falei em tradicionalismo. Você ser uma pessoa tradicional não é ruim. Agora, você ser um tradicionalista é ruim. Por quê? Você baseia alguns costumes, alguns comportamentos, algumas ações e faz daquilo regra sem que haja base bíblica para você deixar para você fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Então, é o cuidado que a gente deve ter. Nós devemos ser tradicionais, mas jamais tradicionalistas. Nós precisamos ter a nossa experiência em relação à nossa espiritualidade, mas jamais dentro do emocionalismo que seja afastado do ensino da palavra. São dois extremos perigosos, e a gente não pode correr nenhum nem outro. Vejam aí, meus irmãos, o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo ele não está condenando as tradições, muito pelo contrário. A tradição que é bíblica, a tradição que é verdadeira. Por exemplo, nós somos congregacionais conservadores. Nós temos a nossa confissão de fé, 20 anos de confissão de fé. É uma tradição boa, ótima. E tudo que a gente baseia em termos de crença e fé está nela. E isso é o que nos caracteriza como grupo. Aqueles que não aceitam mais, e às vezes saem do nosso meio, porque não reconhecem as verdades. E aí, questão de cada um. Mas as tradições, elas são boas. As tradições são boas, desde que pautadas pela palavra. Olha só o que Paulo fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Olha só, ele diz: a
Assim, pois, irmãos, veja, permanecei firmes e guardais o quê? Guardais o quê? O que é que Paulo está falando aí? Guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, aquelas tradições que estiverem baseadas na palavra. Siga. Por isso nós somos conservadores. Temos a nossa conservação das nossas crenças, da nossa fé. Então, se tiver respaldo bíblico, siga. É isso que Paulo defende. Um pouco mais adiante, dessa mesma carta, capítulo 3, versículo 6. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, veja, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo o quê? A tradição de que nós recebestes. Tradição não é ruim, desde que seja bíblica, desde que esteja respaldada pela palavra. Agora, tradições humanas, não, essas são ruins, elas são ruins. Então, não desprezemos as tradições, não desprezemos a emoção, desde que estejam vinculadas à palavra de Deus, que é a nossa autoridade final. Concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, a Reforma Protestante foi um movimento que permitiu o retorno às Escrituras Sagradas. Na verdade, esse era um anseio, o desejo de Lutero, fazer com que a Igreja Romana voltasse para a palavra. Por quê? Ela havia desvalorizado as Escrituras Sagradas. E hoje, o que é que a gente pode dizer? E hoje, o que é que a gente pode falar? Que nós precisamos de mais uma reforma. Eu me lembro aqui do que o pastor Armando dizia, isso há 20 anos aproximadamente, que a coisa já não era boa lá, né, há 20 anos. E ele sempre dizia, das duas, uma, ou Cristo volta, ou ele levanta outro Lutero, porque do jeito que está, as coisas não podem continuar. E olha que ele nem está vendo o que a gente vê hoje, mas a grande verdade é essa. Nós precisamos de uma outra reforma. Por quê? Porque a gente vive, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de período da pós-verdade. Vocês já escutaram essa expressão, né? Pós-verdade. O que é isso? Hoje não vale mais você ser convencido pela verdade. A verdade hoje já não tem valor. O que vale é o pensamento de cada um, a sua subjetividade, os seus sentimentos, mesmo que a verdade esteja ali, clara, estampada. Menino é menino, menina é menina, mas hoje o que a gente escuta, mas não é bem assim, depende da construção da pessoa, da construção da sociedade. Olha como o negócio é, pós-verdade. Isso acontece fora da igreja, isso acontece infelizmente dentro da igreja. Quando você tem uma igreja ortodoxa, que siga os princípios basilares da fé, que tenha um culto ordeiro, dominado pela razão, sujeito às escrituras. Mas como é que a gente vai fazer hoje? Se hoje a gente vive uma nova realidade, as pessoas querem uma igreja mais atrativa, que bata palma, que balance, que faça isso. A Bíblia diz o quê? Não pode, então, não pode a autoridade das escrituras. Então perceba, meus irmãos, minhas irmãs, como a gente precisa do solo escritura mais uma vez, somente as escrituras mais uma vez, quer seja dentro do contexto da cultura, da sociedade na qual nós vivemos, infelizmente até mesmo dentro da igreja. Tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, tem que ter o respaldo da palavra. Onde está isso nas escrituras? Eu não sei, então leia, pesquise, estude. Agora, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você faz, tem que estar aqui, um ensinamento que Deus nos deu e que nós encontramos na sua palavra. Foi isso que distinguiu o movimento da Reforma Protestante, foi por isso que nós estamos aqui, ou é por isso que nós estamos aqui, e nós devemos preservar essa herança, por mais difícil que seja, porque conforme a gente falou, dentro desse mundo relativista que a gente vive, ter valores absolutos é uma coisa um tanto quanto estranha, mas é isso, a gente tem que seguir nesses valores, seguir nesses parâmetros, porque dessa forma nós estaremos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas e na vida da sua igreja aqui na terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração,
e que nós possamos cada vez mais crer na autoridade única e exclusiva da palavra para as nossas vidas, quer seja na nossa conduta, quer seja na nossa fé, quer seja no nosso culto, enfim, em tudo que nós fazemos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.